Fala aí, galera, professor Nilson na área. Se liga aí agora na pegada do bagulho, beleza? O bagulho é sinistro. Vamos aprender agora, dando continuidade, né, ao nosso curso de ensino fundamental. Esse já é o terceiro vídeo dessa série, tá? Agora nós vamos falar sobre a ideia de um número fracionário, certo? Dando continuidade ao curso de matemática do ensino fundamental, matemática básica para o ensino fundamental. Então se liga na parada aí, ó. A ideia de número fracionário. Então, diz assim, ó, para exprimirmos o número de elementos de um conjunto finito, empregamos um só número natural, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o 3 indica que eu tenho aqui três elementos. Deixa eu mudar essa cor de caneta para ficar mais visível, né? Então, eu tenho três elementos aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, o número natural 7 indica a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Para expressarmos matematicamente uma parte ou algumas partes de um todo, nós vamos usar um par ordenado de números naturais, beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma circunferência que está dividida no meio e essa região aqui está pintada, né? Como é que eu leio, então? Eu leio meio ou um meio. E eu escrevo 1/2 em uma fração, beleza? Então, a leitura é 1/2. Tem gente que lê 1/2, mas se eu falar 1/2, eu estou falando de outra coisa. Estou falando de um inteiro e mais a metade. Isso aqui é só uma metade, então estou falando de 1/2. Beleza, né, galera? Olha esse outro exemplo aqui em cima, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? E somente 3 dos 5 estão pintados. Então, significa que eu tenho 3/5. Beleza. Então, os pares de números naturais, 1/2, 3/5, são chamados frações ou números fracionários. Beleza, bem da base. Chama-se fração todo par ordenado de números naturais com o segundo diferente de zero, onde o primeiro número indica quantas partes tomamos do inteiro, o segundo indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. A maior dúvida é por que o segundo tem que ser sempre diferente de zero? Olha só, galera, se eu tenho zero e eu vou dividir por 5, acontece a divisão zero dividido por 5 é igual a zero. Mas se eu pegar o contrário, se eu fizer 5 dividido por zero, agora não tem resultado. Ou seja, se eu vou pegar o número 5 e dividir por nada, significa que eu não vou dividir. Ou seja, não vai acontecer a divisão. Beleza, galera? Então, quanto a isso, nunca o denominador de uma fração vai poder ser zero. Beleza. Então, ó, agora começaram as atividades. São coisas simples. Observando os exemplos dados, expresse qual fração da figura toda é a parte colorida, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e essa aqui representa 1/4. Beleza? Então, os demais aí com vocês, printem e vão para frente. Operações. Na adição. Na adição, é importante eu lembrar que quando os denominadores são diferentes, eu tenho que calcular o MMC deles. É daquele jeitinho tradicional mesmo. O MMC de 2 e 3, divide por 2, aqui vai dar 1 e 3, divide por 3, aqui vai dar 1 e 1. Então, o MMC é 6. O MMC, tradicionalmente falando, desde lá dos primórdios do ensino fundamental, o MMC divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 2 vezes 2, 4. E aqui é que eu faço a soma 3 mais 4, que dá igual a 7. O MMC foi 6, tá vendo? Então, esse é o cálculo na adição. Na subtração é da mesma maneira. Pega os dois denominadores, desse jeito aqui, tira o MMC, depois o MMC divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima e faz o mesmo processo, só que agora o sinal do meio é menos. O mais fácil de todos é quando, por exemplo, os denominadores são iguais. Tipo, se eu tivesse 1/2 mais 2/2, por exemplo, com os denominadores iguais, eu não preciso calcular o MMC. Basta repetir o denominador aqui, que é o que está repetindo, e repetir a operação que está lá em cima. Então, aqui seria 3
sobre 2. Então, se são iguais, não tem necessidade de calcular o MMC. Mas o processo do MMC, ele é importante para a adição e a subtração. Beleza. E na multiplicação e na divisão, como é que funciona, né? Na multiplicação, galera, é mais fácil, porque a multiplicação é só multiplicar de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Acabou. Então, vai fazer 2 sobre 5 vezes 3 sobre 7, faz 2 vezes 3, 5 vezes 7. Então, multiplica de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Belezinha, né, galera? Todo mundo ligado aí na pegada do bagulho. Todo mundo ligado na pegada do bagulho. Tomara que esteja dando para vocês enxergarem aí meu novo cenário. Ficou bem legal. Quem gostou, obrigado. Quem não gostou também não é problema meu. Vamos para frente. Expressões literais agora, ainda dando continuidade, né, ao nosso conteúdo do ensino fundamental. Agora é uma outra coisa. Então, aquela primeira parte já foi, né, de noções básicas lá do ensino fundamental. Para a galera que está com interesse de fazer a prova do Enem, é muito importante saber esses conceitos básicos aqui que estou mostrando, beleza? Nesses vídeos aqui. Esse já é o terceiro vídeo da série. Então, você pode dar uma olhada lá nos outros vídeos do canal, tá beleza? E ir assistindo um por um para ver que tipo de noção posso ter passado para vocês, tá bom? Espero estar ajudando. Então, beleza. Se liga aí na pegada do bagulho. A introdução. Sabemos que podemos usar A, B, C, X, Y, qualquer que seja a letra, para representar números e que são denominados números literais, tá? Então, nós vamos falar agora de equações literais ou algébricas, que já é um outro tópico. Beleza, galera? Então, olha só. Assim, observe as seguintes situações. Primeira das situações. A figura abaixo nos mostra um retângulo cujas dimensões são 5 centímetros e 3 centímetros. Beleza, então eu tenho um retângulo aqui 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Ou altura, né, como quiser mencionar. Base, aqui seria chamado base, e aqui altura, ok? Beleza, então a medida do perímetro do retângulo é dada pela expressão. Para quem não lembra, perímetro é a somatória de todos os lados. Então, seria 5 mais 5 mais 3 mais 3. E aí, por isso que eu posso, como o 5 está aparecendo duas vezes, eu posso escrever 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Então, acaba se tornando uma expressão algébrica, né? Porque eu estou juntando duas operações. Então, se eu tenho aqui uma adição entre 5 mais 5, é a mesma coisa que eu fazer uma multiplicação de 2 vezes 5. E falei sobre a multiplicação lá no primeiro e no segundo vídeo, beleza? Então, expressões desse tipo são chamadas expressões numéricas, tá? Agora, numa segunda situação onde nós não sabemos o valor do comprimento e da largura da figura, né? Então, a figura abaixo agora só diz que aqui a base é x e a altura é y. Então, qual é a medida do perímetro do retângulo? Ele vai ser dado aqui, olha. Se aqui é x, aqui em cima também é x. Se esse aqui é y, aqui também é y. Então, seria x mais y, que é a mesma coisa que eu escrever 2x mais 2y. E agora nós temos essa expressão numérica que vai se tornar uma expressão algébrica. Beleza, galera? Olha só nessa terceira situação. Eu tenho agora uma figura espacial, né? Nós podemos chamar isso aqui de um sólido geométrico, ou ele pode ser uma caixa, né? Então, é uma figura espacial que contém três dimensões, ó, comprimento, largura e altura, tá bom? Então, a medida do volume do bloco é dada pela expressão A vezes B vezes C. Por quê? Porque o volume de um paralelepípedo é a medida do comprimento vezes a medida da largura vezes a medida da altura. Beleza? Então, quando aparece mais letras do que números, nós chamamos de expressões literais. Literais vem de letras, beleza? Então, vamos ver essas expressões literais ou algébricas. Ó.
Uma expressão matemática que contém números e letras, ou somente letras, é denominada expressão literal ou algébrica. Então, por exemplo, eu tenho 5x menos 1. Então, eu tenho uma expressão literal ou algébrica, porque envolve número e letra. A ao quadrado mais AB também é outra expressão. X ao quadrado menos 2x mais 1. E A menos B sobre 2A. Então, concluindo aqui, ó, as letras ou números literais representam indistintamente um número qualquer de um conjunto numérico. É por isso que são chamadas de variáveis, porque elas podem assumir vários valores, infinitos valores, certo? Então, nós usaremos aqui daqui por diante a expressão o número A ou o número B, tá? Em vez da expressão, tá bom? Então, beleza. Elas podem ser também fracionárias. Mas quando é que uma expressão algébrica é fracionária? Só quando a letra aparece no denominador. Então, aqui tem fração, mas é fracionária? Aqui não é, porque não tem letra no denominador. Beleza? Por exemplo, aqui eu tenho a raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B. Se não tivesse letra dentro da raiz quadrada, não ia ser uma expressão irracional, né, que estaria dentro da raiz. Tipo, poderia ser assim, ó, 2x mais, vezes raiz de 2. Aí, nesse caso aqui, é uma expressão algébrica normal. O x está fora da raiz. Quando ele está dentro da raiz, ele indica uma expressão irracional. Aí uma outra conversa, um outro ponto do ensino fundamental que a gente tem que conversar mais um pouquinho adiante. Mas agora vamos entender até aqui nessa parte dessas expressões fracionárias. Olha, aqui era para ter um tracinho indicando que isso aqui é uma fração, né? Então, vou colocar aqui uma tinta preta para a gente... Pronto. Aí isso daqui já está indicando que é uma fração. Beleza, ó. O x está no denominador, então é uma expressão algébrica fracionária. Já nesse caso aqui, não tem letra no denominador. Então, essa expressão algébrica aqui, ela não é fracionária. Beleza? Igual o caso dessa aqui também não. Mas essa daqui é porque tem x no denominador. E essa é também, tá? E essa aqui também não é porque não tem letra no denominador. Tranquilo, né, galera? Por enquanto, está dando para entender direitinho. Então, ó, você assinalou com a letra L as expressões algébricas. Quero que está mandando lá em cima, mas eu já mostrei para vocês todas as algébricas. Mas aí eu já mostrei para vocês todas as fracionárias, beleza? Muito bem, galera. Então, esse nosso vídeo vai encerrar aqui, porque o nosso próximo já é falando sobre produtos notáveis. Então, essa aqui foi a parte 3 do nosso curso do ensino fundamental, que era para nós termos já uma noção, né, dando lá a continuidade da parte do número fracionário e dando continuidade e já introduzindo as expressões algébricas, beleza? Então se liga aí na parada, se liga na pegada do bagulho. Professor Nilson na área, valeu!